numa cidade pequenina, morava uma família daquelas bem simples, onde tinha o pai, a mãe e um filho que adorava ver o que acontecia. Na casa ao lado moravam seus avós, era de cerca bem baixinha que era para não separar. E então o menino ficou de longe, vendo seu avô passar com um saco de sal, daqueles de farelo antigo que a gente via na roça. E ele então foi ali aos poucos observando o que o avô fazia. Viu que sobre a mesa tinha uns pedaços de carne de um boi que tinha passado há pouco tempo pelo matadouro. O avô jogava uma quantidade de sal bem grande sobre a carne. O menino só observou, porque não entendia. O avô, depois de um tempo, colocava aquela carne para curar. Ele ficou observando, viu que o avô olhava, mesmo assim não disse nada. Entrou para dentro de casa com aquela imagem na cabeça e era perto da hora do almoço. Viu que a sua mãe pegava um sal fino e jogava no arroz. De novo a mensagem do sal estava na sua cabeça. Então ele correu até a varanda. E do fundo da varanda da casa dava para ver a casa de sua avó. E observava que a avó tinha acabado de tingir umas roupas e jogava no tanque também uma quantidade de sal. O menino não se conteve, teve que perguntar porque tudo tinha que ter sal. Correu então para o avô, que talvez tivesse mais experiência para poder contar. O avô então convidou para que sentasse na taipa do fogão, enquanto passava um café, não com sal, com açúcar, para poder lhe contar a história. O menino perguntou ao avô: "Vô, vi o senhor colocar sal na carne, vi minha mãe colocar sal no arroz e vi a avó colocar sal na roupa que ela acabava de tingir." O avô disse ao neto: "Meu amado neto, o sal é para dar sabor, assim como a sua mãe fez no arroz para poder temperar e dar aquele sabor gostoso de comida feita agora. O sal também é para poder fazer com que aquela carne permaneça firme e pronta para mais um dia para fortalecer. O sal, quando foi colocado naquela roupa que acabava de ser tingida, é para que a cor continuasse vibrante e firme na roupa. Meu filho, o sal na nossa vida é como o evangelho que experimentamos. Dá sabor para sustentar o caminho que por vezes é difícil. Dá sabor para sustentar a amargura da vida. Dá força para continuar a caminhar. Dá cor para continuar a acreditar que tudo é possível. Mas nunca se esqueça, quando entrar no celeiro, acenda a luz, porque em vez do sal você pode pegar outra coisa." Aquele menino compreendeu que é preciso salgar, mas não demais, mas um sal que dá sabor para continuar a crescer. Um sal que dá sabor para continuar a manter colorida a nossa vida. É preciso salgar para continuar dando continuidade a esse caminho, mas que é preciso acender a luz para entender qual o caminho devemos seguir. Amados, o tema de hoje vai nos convidar a dar esse sabor na vida, a ser luz, através da oração conjugal, através da oração familiar. Já parou para pensar quantas vezes Deus te convidou a ser sal e luz para os teus filhos, para o teu cônjuge, e por vezes você salgou demais porque não teve coragem de acender a luz do Espírito Santo na sua vida, a luz que ilumina. Que você seja hoje sal e luz, que você seja a luz para esse caminho e que você seja o sal que dá sabor, que tempera a vida, que sustenta a vida, mas que também mantém a cor para acreditar que tudo é possível e não ser apenas um espectador daquilo que Deus realiza, mas ser também parte da obra de Deus. Você tenha um lindo encontro e que a graça de Deus possa te iluminar sempre. Olá, estamos aqui para rezar e estudar juntos o quarto tema do ano de 2021 das equipes de Nossa Senhora. A missão do casal em relação às crianças. Você só os ajudará efetivamente a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo se os amar do jeito de Cristo. Oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A figura de hoje, retratada por Rembrandt, um grande gênio do seu tempo nas suas pinturas, nos convida a relembrar dos retratos de família. Quem não se lembra de um tempo atrás das visitas à Aparecida, onde o que nós guardávamos era a recordação de um retrato de família na frente da Basílica, daqueles encontros onde registrávamos aquilo que nós tínhamos de mais especial. A pintura de hoje nos faz relembrar daquilo que nós temos como nosso maior tesouro. Aonde está o teu coração, está teu tesouro, diz a palavra de Deus. E o quadro de hoje nos convida a isso, nos convida a experimentar. Rembrandt, que passou por inúmeras dificuldades, mas lutou para constituir a família, lutou para que pudesse estar juntos, perdeu 3 filhos, retratou na família de seu filho o encontro deste amor. Que possamos compreender que é na família que se cria o laço de encontro e de reestabelecer o amor, de ser luz e ser sal da terra, aonde o amor se faz único. Ao olhar para essa luz e por esse caminho que Deus nos mostra por esse retrato, temos a certeza que um para o outro dentro da família, pais e filhos, são caminho de santidade. Pais, sois convidados a ser luz e sal para que seus filhos possam experimentar o sabor da vida e encontrar o caminho da salvação. Filhos, vós sois a alegria do Pai para que possa continuar iluminando, e sois sabor da vida para que continuem acreditando no amor. Que a gente possa, ao olhar por essa figura, possamos relembrar quão grande é o amor de Deus sobre a nossa família. E quem sabe ter coragem de tirar uma foto todos juntos para poder registrar o quanto o amor se faz presente no encontro da família. Ai, que saudade, né? Daquele tempo onde a gente se encontrava, todo mundo se abraçava e experimentava o amor. Hoje, na lembrança das fotos, talvez nos convide a experimentar esse amor que revive e que renova. Apresentação dos elementos de reflexão. Uma mãe de família ilustrou o lugar dos pais na educação dos jovens como uma imagem saborosa, a do passageiro de um automóvel que acompanha o tempo todo o seu filho enquanto este dirige, menosprezando o código de trânsito e uma prudência elementar, sem poder fazer nada a não ser tentar fazer algumas observações ou tapar os olhos na esperança de que isso vai passar. O padre Cafarel não subestima a dificuldade desta missão. Quando as crianças vêm, por sua vez, traz uma imensa riqueza, mas também exige um despojamento terrível e necessário, pois a nossa jornada rumo à santidade é feita de morte e de ressurreição, de abnegação e de crescimento na caridade. Crianças, aquela carga que não pode ser descarregada. Crianças, que fazem com que o homem e a mulher não podem mais viver limitados a eles. Mas disso vêm as exigências iluminadoras e preciosas. No plano cristão, os pais, aliás, podem felizmente contar com um estado de graça para cumprir sua missão como educadores, pois exercem um verdadeiro ministério que com tríplice dimensão, profética, sacerdotal e real. A missão da palavra. Sua casa dará testemunho de Deus de uma forma ainda mais explícita se for a união de 2 buscadores de Deus. Tornado, através do sacramento, instrumento de sua graça, o amor dos esposos irradia em uma comunidade crística que envolve os filhos e onde a redenção dos corações está em jogo. Oferece a primeira proclamação do Evangelho desde a mais tenra idade. Em suma, é um verdadeiro ambiente santificante na qual as crianças são as primeiras beneficiárias. Elas não são apenas
os convidados do amor dos pais, mas são ali as testemunhas. Os pais ensinam-lhes a linguagem dos homens, numa missão verdadeiramente profética. Ensinam-lhes igualmente a linguagem de Deus. Contanto, porém, que primeiro eles se tenham enchido com sua palavra e vivam de acordo com ela. O profeta é aquele que escuta a palavra de Deus, medita no seu coração e, em nome de Deus, proclama sua vez. Infelizmente, muitas crianças morrem de fome da palavra de Deus, que só sacia a alma e faz frutificar a graça germinal recebida no batismo. A primeira missão dos pais é, portanto, dar testemunho, contar o que sabem de Deus, dar testemunho de sua experiência de salvação, realizada até as profundezas da sua vida de esposos. Que linguagem é mais universal e irrecusável do que uma vida conjugal e familiar feliz e santa? Esta missão encontra uma ajuda e encorajamento inesperado. Que ensinamentos espirituais a criança não dá àqueles dos quais ela sustenta a vida? Ela é mestre deles antes mesmo deles se tornarem mestre delas. Ela também fala do mundo de Deus, por menos que eles aproveitem as oportunidades e encontros interiores com Deus. O frescor e a simplicidade da experiência das crianças não confirmam para os adultos a advertência de Cristo. Quem não voltar a ser como uma criança não entrará no reino de Deus. Uma casa de oração. Conhecemos a primazia da oração no pensamento e na vida do Padre Caffarel. Está, portanto, no centro da missão do educador. A palavra de Cristo tem o poder de gerar adoradores em espírito e em verdade. Os filhos, como objeto de todas as solicitudes, são naturalmente uma ocasião contínua de intercessão e louvor. A oração conjugal se agarra aos filhos para cantar a glória do Senhor em nome do mundo inteiro. Eles também são seus sujeitos. Os pais revelam-lhes a imensa graça de coração a coração com Deus através do insubstituível meio da oração familiar. Uma família que não pratica a oração familiar lembra-me uma igreja no interior onde a lâmpada do santuário se apaga. Não seria isso um sinal de que Cristo não está lá? Isto é o que distingue as famílias cristãs das outras famílias. A vitalidade espiritual dos cônjuges, nutrida na oração conjugal, resplandece na oração familiar. Uma fraternidade de almas é então milagrosamente realizada, na qual jovens e velhos de joelhos descobrem que são irmãos e irmãs de um único Pai. Muito mais do que um trabalhoso constrangimento, a oração familiar é a principal e fundamental atividade da qual os pais têm a primeira missão. Que poder de iniciação para uma criança do que o espetáculo de um pai e de uma mãe em adoração diante de Deus. A missão da caridade fraterna. Um dos grandes triunfos da caridade entre os cônjuges será a transformação da relação pais e filhos em uma caridade cheia de amizade fraterna. Ora, a amizade chama-se por reciprocidade, e isso não se vai por si. O risco é que as relações entre pais e filhos fiquem paralisadas em relações de superior e inferior, relações de função, relação paterna, relação materna, relação filial. Filho como os pais, todos nós somos gerados pelo mesmo Pai da dignidade e de igualdade. O primeiro passo dessa transformação purificadora é que os pais procurem amar seus filhos como o próprio amor de Deus. Então, engajando-se num verdadeiro diálogo de igual para igual, a relação parental pode amadurecer numa verdadeira amizade entre pais e filhos em Cristo. A urgência desta missão. Na França, apenas um em cada 15 jovens batizados
continua sendo praticante na igreja. Quaisquer que sejam os debates sobre números, o desafio da evangelização é dolorosamente crucial para ajudá-los a se tornarem cristãos adultos, que responderão a este chamado com o dom alegre de sua jovem liberdade conquistada e que se comprometerão na grande aventura da vida, bem decididos a não abandonar os valores do seu mestre. Este quadro de valores, que tão francamente vai contra os valores do mundo em que vivem, é desde pequeno que lhes deve ser dada a estima e lhes devem ser ensinados preceitos. Quem quiser ser meu discípulo, que tome a sua cruz cada dia e me siga. Textos para reflexão. Padre Cafarel. Precioso é para uma criança o amor que sua mãe e seu pai lhe testemunham, mas mais necessário e talvez ainda mais vital é o amor que seu pai e sua mãe têm um para o outro, o amor deles de esposos. Este amor, que é a fonte do seu ser, permanece para a criança o pão cotidiano, sem o qual ela nunca alcançará a sua plena realização. Graças a ele, a criança, desde muito jovem, é posta numa relação em contato com o grande mistério de unidade de Cristo e da Igreja, que é ela mesma o reflexo e a extensão da unidade do Pai, do Filho, no Espírito Santo. As crianças não são indiferentes. Nenhuma tecla do teclado interno delas é muda. Cada criatura, cada evento faz vibrar em uma dessas notas. Toda beleza faz cantar o cristal de sua alma. Eles têm, de fato, além dessa faculdade de espanto, um poder de maravilha que se acreditaria ser ilimitado. E neles, o dom do coração segue o encantamento do coração. Para dizer a verdade, a admiração já não é o presente? Graça pela purificação, graça pela transfiguração. A graça do sacramental do matrimônio é, finalmente, uma graça de fecundidade. Colaboradores de Deus, corredentores com Cristo, os pais têm a tarefa não só de despertar no filho o sentido de Deus, mas de moldá-lo pouco a pouco à semelhança do seu divino irmão, cultivando as graças do seu batismo. A graça do casamento dá-lhes o coração de Deus, as mãos de Deus, para moldar dia após dia essa obra-prima, um filho semelhante ao seu filho. Se por outro lado seus filhos o veem submeter seu julgamento e sua vida a quem é maior que você, quero dizer, a quem tem autoridade sobre você, acolher instruções e conselhos com uma dose de benevolência, se o ouvem falar com deferência dos seus líderes religiosos e civis, se sua atitude de oração é marcada pela adoração e, especialmente, se todas as suas reações diárias revelam que a vontade de Deus é o motor de sua vida, então eles não acreditarão que são obrigados a praticar a revolta para praticar ser adultos. Você agora quer saber por que em muitas famílias, onde no entanto existe a oração familiar, não vemos todos esses benefícios? Porque ela não está preparada para se tornar esta prática viva que vem expressar a alma de uma família. A oração deve ser meditada, premeditada pelo pai, pela mãe ou pelo menos por um deles. Pode-se dizer, e de fato deve ser dito, a oração familiar vale o que vale a oração conjugal. Ela brota viva e rica de verdadeira oração conjugal. Não hesitemos, pois, em afirmar: a oração conjugal em um lar que já pratica a oração familiar continua sendo importante e indispensável. Papa Francisco, Lumen Fidei. Os jovens querem uma vida que seja ótima. O encontro com Cristo, o deixar-se segurar e guiar pelo seu amor,
amplia o horizonte da existência e lhe dá esperança sólida que não decepciona. A fé não é um refúgio para aqueles que estão sem coragem, mas sim uma realização de vida. Faz-nos descobrir um grande chamado, a vocação ao amor, e nos assegura que este amor é confiável, que vale a pena se entregar a ele, pois seu fundamento está na fidelidade de Deus, mais forte que a nossa fragilidade. Papa Francisco. O Evangelho também nos lembra que as crianças não são uma propriedade da família, mas que elas têm diante de si seu próprio caminho de vida. Se é verdade que Jesus se apresenta como modelo de obediência aos seus pais terrenos, submetendo-se a eles, é também verdade que ele mostra que a escolha de vida enquanto filhos e a própria vocação cristã pessoal podem exigir uma separação para realizar o dom de si ao reino de Deus. É lindo quando as mamães ensinam seus filhos pequenos gestos, de mandar beijo para Jesus ou para a Virgem Maria. Quanta ternura nisso! Neste momento, o coração das crianças se transforma num lugar de oração. A transmissão de fé pressupõe que seus pais vivam a experiência real de ter confiança em Deus, de buscá-lo, de ter necessidade dele, pois só assim uma idade a outra exaltará suas obras, fará conhecer as suas proezas. Pais e filhos faz conhecer a sua fidelidade. Os momentos de oração familiar e as expressões de piedade popular podem ter mais poder evangelizador do que todas as catequeses e todos os discursos. As crianças que crescem em famílias missionárias muitas vezes se tornam missionárias. Se os pais que vivem essa missão de tal forma que os outros se sentem próximos e afáveis, as crianças crescem desta forma de entrar em relação no mundo, sem renunciar à sua fé e suas convicções. Uma comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida comum e de crescimento místico, um meio de união íntima com Deus. Os cônjuges cristãos são um para o outro, para seus filhos e os outros membros da família, os cooperadores da graça e testemunhas da fé. Papa Francisco, Christus Vivit. Os jovens devem ser respeitados em sua liberdade, mas também devem ser acompanhados. A família deve ser o primeiro espaço para o acompanhamento. A primeira sensibilidade ou atenção está na pessoa. Trata-se de escutar o outro que se entrega a nós em suas palavras. O sinal dessa escuta é o tempo que eu dedico ao outro. A segunda sensibilidade ou atenção é a de discernir. Trata-se de apontar o momento exato em que se discerne a graça ou a tentação. A terceira sensibilidade ou atenção é escutar os impulsos que o outro experimenta. Com antecedência, é a escuta profunda do cá para onde o outro realmente quer ir. Testemunho de um casal. Tu és meu filho bem-amado, tu és precioso aos meus olhos, e tudo o que é meu é teu. Após 34 anos de casamento e 4 filhos, dos quais 3 foram adotados, esta frase do filho pródigo nos faz pensar sobre o que temos almejado passar para eles. Para nós, como certamente para todos os pais, queremos dar o melhor do que recebemos e escolhemos como casal. A tarefa continua imensa e inacabada. O melhor e o que nos faz viver e avançar na vida é o que temos em nossos corações. Em primeiro lugar, nossa vida de filhos de Deus bem-amados do Pai. Muito humildemente queremos praticar a pedagogia do exemplo, mais fácil de escrever do que viver no dia a dia. Mas nós queremos também transmitir o nosso modo de viver, nossas alegrias, nossas amizades, nossos sucessos. E sabemos também que transmitimos o resto através de nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas contradições. Apesar de tudo,
tentamos semear nos corações dos nossos filhos e contamos humildemente com a providência para que todos os frutos germinem neles. Temos medido nossa pobreza na transmissão quando, aos 16 anos, nossa filha nos diz: Teu Jesus, eu não acredito nisso. Quando trocamos palavras violentas entre irmãos e irmãos, ou quando eles fazem escolhas diferentes das nossas. Precisamos nos soltar, renunciar à onipotência. É uma boa escola de vida e acolher a forma como cada um assume a sua vida, a sua maneira. É uma alegria ver que o avental de servo é usado com entusiasmo em diferentes movimentos juvenis. Nossa missão como pais de jovens adultos, doravante, é acompanhá-los, sempre preservando os laços que nos unem, amando-os com um amor incondicional e confiando cada um ao Senhor e à Nossa Senhora das Graças. Sugestão para o dever de sentar-se. É hora de a gente lembrar as qualidades dos nossos filhos, de lembrar desses momentos e agradecer a Deus por esse lindo presente. Para aqueles que ainda não receberam essa graça ou o caminho de Deus foi trilhado de forma diferente, agradeça a Deus por esse momento de luz que vocês têm como casal. Agradeça a Deus pelos sobrinhos, pelos afilhados, porque são também para você responsabilidade de testemunho de fé. Muitas vezes somos padrinhos, somos tios e somos chamados a ser canal dessa graça. Que vocês tenham um lindo encontro e que experimentem a graça da oração conjugal, da oração familiar e do amor fraterno e o único que é o amor de Deus que se faz presente. Que vocês tenham um lindo encontro e que a graça de Deus esteja sempre presente. E até a próxima. Deus abençoe. Você que ficou aí até o final, não esquece de compartilhar, de dar um like e nos ajude a chegar em mais casas, onde a graça de Deus possa se fazer presente.